Bom, gente, bom dia a todos, né? Sejam todos aí muito bem-vindos ao evento de hoje. Eu acho que esse evento é extremamente importante para que vocês possam já, desde o começo do curso, da graduação de vocês, independente do curso, independente exatamente do semestre que vocês estão, entender um pouquinho como funciona a iniciação científica, porque às vezes a gente vê que os alunos até têm interesse, mas às vezes não têm acesso, talvez, ou não conseguem entender direito como é que funciona o processo e acabam perdendo a oportunidade de passar por essa experiência da iniciação científica, que eu fiz iniciação científica quando estava na graduação, e, como o professor Mauro falou, poucos vão para a área acadêmica. Mas se eu não tivesse feito a iniciação científica, talvez eu não estaria aqui hoje, teria ido para o mercado, mas fiz a iniciação científica e me identifiquei com a área acadêmica. Então, assim, alguns que têm identificação com a área acadêmica, fazer o processo de iniciação científica pode ajudar bastante nesse processo. Mas mesmo para os que não têm interesse ou não como objetivo principal seguir na área acadêmica, a iniciação científica, como já foi comentado aqui, ela é extremamente importante para desenvolver esse raciocínio de como você faz uma pesquisa, como você se organiza na literatura, como você constrói uma base de dados, como é que você consegue extrair conclusões e informações de uma base de dados para responder uma questão de pesquisa. Então, sempre a iniciação científica ela vai ser muito válida para vocês, não só para fins acadêmicos, mas também para vocês pessoalmente e quando vocês entrarem no mercado de trabalho. E o que também é interessante, pelo menos acontece bastante em contabilidade, é que os alunos geralmente têm já o interesse, eu quero ir para a área de auditoria, eu quero ir para a área de tributária, eu quero ir para a área, sei lá, de tecnologia da informação. Então, eles já fazem uma iniciação científica antes sobre essa temática para conseguir ver se realmente se identificam com essa área e conseguir fazer essa transição, porque aí, quando for para uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, você já tem teoricamente, apesar de não ter uma experiência de empregatícia prévia, você tem uma experiência com pesquisa nessa área, o que pode facilitar todo o seu processo de contratação, tá? Então, super recomendo quem tiver a oportunidade, de fato, de fazer iniciação científica. E muitos dos comentários que o professor Mauro fez aqui também são válidos sobre esse processo de buscar orientação, né? Então, na contabilidade, a gente tem vários grupos de pesquisas, vários professores também em várias áreas. E o primeiro passo que vocês têm que fazer é meio que identificar as áreas maiores, né? Então, eu quero fazer de contabilidade financeira, contabilidade gerencial, tributária e tudo mais. E aí buscar o professor relacionado com essa área para ter um alinhamento um pouco maior em relação ao desenvolvimento da questão de pesquisa, porque a questão de pesquisa não é uma coisa que vocês vão ter assim, em um dia eu vou ler 2, 3 artigos e vai brotar uma questão de pesquisa na minha cabeça. Não, esse é um processo de amadurecimento e que no estágio que vocês estão na iniciação científica é importante ter o apoio do orientador nesse processo de construção da literatura e de identificação da questão de pesquisa. Tá? Então, a seleção do orientador vai ajudar bastante nesse processo de refinamento dentro do tema que vocês escolheram, né? E aí é nesse sentido que eu acho que às vezes é importante vocês também frequentarem os laboratórios até mesmo antes da iniciação científica, porque às vezes acontece bastante, até na pós-graduação, pelo menos em contabilidade, a gente ingressa por linhas de pesquisa e acontece às vezes, eu queria contabilidade financeira, mas depois o aluno pede transferência de linha, né? Então, eu acho que eu gosto de alguma coisa, mas será que eu gosto mesmo? Então, às vezes, participar no laboratório, mesmo antes de se vincular a uma iniciação científica, é uma forma de vocês testarem se é de fato essa área que vocês gostam, se é esse professor que vocês têm afinidade e tudo mais. E aí vocês veem, me identifiquei com essa área, me identifiquei com esse grupo de pesquisa, então eu quero continuar nessa área de pesquisa com esse professor. Ou não gostei, vou tentar um outro laboratório que posteriormente pode gerar aí um projeto de iniciação científica bastante interessante, tá? Eu listei aqui algumas áreas de contabilidade que a gente tem, mas também isso também tem no site como foi colocado aqui, da pós-graduação e no site de iniciação científica também. A gente tem basicamente algumas áreas principais. E o que é importante também lembrar até antes disso é que o nosso departamento ele é um departamento de contabilidade e atuária, né? Então são 2 cursos, teoricamente, dentro do departamento. Que apesar de serem 2 cursos separados e que têm, obviamente, cargas assim completamente diferentes, matriz curricular completamente diferente, eles têm uma intersecção muito boa. Não é à toa que eles estão no mesmo departamento, né? Então, a gente tem, dentro do, teoricamente, mais puxando para a área da contabilidade, a gente tem a parte de contabilidade gerencial, que é voltada para pesquisas que buscam entender problemas internos da empresa, então questões de controladoria, de orçamento, de precificação e tudo mais, é o que a gente chama de contabilidade gerencial. A gente tem uns 7 ou 8 professores dessa área de contabilidade gerencial, cada um tem as suas especialidades dentro da área de contabilidade gerencial, né? Um mais para orçamento, um mais para controladoria, mas, de forma geral, são sempre questões de pesquisas que buscam
responder questões mais internas da organização. E é até interessante quando vocês definem uma questão de pesquisa, na contabilidade a gente trabalha bastante com bases de dados também. Só que a gente tem um pouco de diferença na forma de tratar os dados, de construir a base de dados e a modelagem econométrica que vai ser utilizada, se é que vai ser utilizada, pelo tema de pesquisa. Então, por exemplo, alunos que geralmente vão para a área de gerencial, eles tendem a trabalhar com mais processo de survey, de entrevista, uma abordagem mais qualitativa de pesquisa. Então, é bom também casar o interesse metodológico de vocês com a temática dentro da área da contabilidade, né? Então, tem essa área de gerencial, a gente tem a área de contabilidade financeira, que basicamente é uma das principais áreas do nosso departamento, onde a gente tem mais produção de artigos, produção de conhecimento, produção de livros e professores também, que aí, diferentemente da contabilidade gerencial, é a produção de informações contábeis para fora da empresa, para os usuários externos, né? Então, é a elaboração de demonstrações contábeis, de informações contábeis e o impacto que essas informações podem gerar, por exemplo, no mercado, né? Então, às vezes, todo mundo ficou sabendo do caso das lojas americanas, né? Não tem como ninguém ficar sabendo disso, né? Então, como que uma prática contábil pode afetar, por exemplo, destruir uma empresa, acabar com a reputação de uma empresa e acabar com o preço de mercado dela e tudo mais. Então, tudo isso está dentro da área que a gente chama de contabilidade financeira, né? Que também tem relação com uma terceira área que a gente chama de mercado e análise de risco, que aí é mais a parte de finanças, tá? Mas também envolve esses efeitos que as empresas e as demonstrações contábeis têm no mercado de capitais. Tem uma área também bastante interessante que tem crescido bastante no departamento e, de forma geral, no Brasil, que é a área de contabilidade pública, tá? É uma área que a gente tem ainda poucos professores e poucas pesquisas sendo desenvolvidas, mas é uma área bastante interessante, que a contabilidade para a contabilidade pública, para as empresas públicas, é completamente diferente da contabilidade de empresas tradicionais, das empresas com fins lucrativos, né? Então, é uma área bastante promissora também. E também tem a área de atuária, tanto para a vida quanto para a não vida, que é um departamento que está crescendo bastante. Aí, até pouco tempo atrás, era um curso bastante pequeno, digamos assim, e agora tem um espaço bastante grande no nosso departamento, não só em termos de quantidade de alunos, mas também quantidade de professores e quantidade de publicações sendo feitas, né? Então, também é uma oportunidade para o pessoal da área de atuária se envolver nos grupos de iniciação científica. E também, como eu falei no começo, tem uma correlação muito grande entre riscos, análise de riscos, então na área de mercado e análise de risco, com a parte de atuária. E às vezes você consegue até casar, por exemplo, um projeto com um professor de atuária, mesmo sendo de contabilidade, que pode ser bastante interessante nesse sentido, né? E aí, para fechar, acho que também é importante falar que no departamento de contabilidade a gente também tem um TCC que vocês têm que entregar no final do curso, né? É um trabalho de conclusão de curso, que é um artigo científico também. E no departamento de contabilidade, quem faz iniciação científica formalmente, cumpre todos os requisitos aqui, como a professora Adriana mencionou, dos relatórios parciais, apresentação e tudo mais, e vai ter o certificado no final, vocês podem matar ou pegar equivalência no TCC. Então, vocês estão dispensados de fazer o TCC no final do curso, quem cumpriu a iniciação científica automaticamente. Então, até um incentivo, porque como vocês começam, geralmente, em contabilidade, trabalhar bastante cedo, então, às vezes, vocês já no segundo semestre, no segundo ano, já estão começando a buscar oportunidade de emprego, vocês conseguem já resolver uma pendência do futuro antes de se vincular a uma instituição, aí, um vínculo empregatício, né? Então, é uma obrigação que você acaba facilitando quando vocês estiverem mais para o final do curso, que vai estar mais corrida a situação de vocês, né? E eu acho que é isso. Se vocês tiverem dúvida, pode me procurar em relação tanto ao processo de iniciação científica no departamento de contabilidade, quanto para a identificação de professores, de temas que vocês gostariam, de literatura e tudo mais. Eu fico à disposição aí também para poder conversar com vocês. Acho que é isso. Obrigada, gente. Sejam todos muito bem-vindos, né, aos cursos da FE. Só complementando o que a professora Adriana já mencionou, às vezes é difícil, né, saber qual é o tema que a gente quer pesquisar, saber qual é o professor que tem pesquisado. Às vezes a gente sabe a grande área, assim, mas a gente não sabe exatamente qual é o tema. Então, a minha sugestão é que vocês façam essa pesquisa, entendam quais são as linhas de pesquisa, né, no caso do Departamento de Contabilidade Atuária, são 4, usuários externos, controladoria e contabilidade gerencial, finanças e atuária,
Então, atuária, finanças e atuária está na linha 3, e pesquisa e ensino em contabilidade. Vê quais são os professores que estão nessas áreas e começa a se envolver com as atividades que esses professores desenvolvem, por exemplo, via laboratórios de pesquisa, que tem as informações também, laboratório de pesquisa, no site da FEA, né? Que aí ali já dá para ter uma ideia o que o grupo faz, né? Participe das reuniões, converse com os professores, com os orientandos, né? Com os pesquisadores que fazem parte do laboratório, para que vocês consigam achar aí, né, uma ideia que vocês gostariam de desenvolver, um tema que vocês gostariam de desenvolver. E, apesar de abrir o edital em abril, é importante que vocês já comecem essa interação com os professores para que haja a produção do projeto de pesquisa, né, a elaboração desse projeto de pesquisa, tá? Porque, na verdade, a orientação começa antes, né? Acho que essa é uma das principais dicas. E, assim, iniciação científica, para mim, foi essencial para a minha carreira acadêmica. Mas eu já venho orientando há muito tempo, né? Principalmente no departamento de contabilidade atuária, são os alunos, a maioria é sem bolsa. E todos os meus orientandos, né, os que já foram orientados por mim, sempre dizem muito bem desta experiência. Mesmo aqueles que não querem seguir carreira acadêmica, porque isso ajuda muito no desenvolvimento profissional, independente, né, se vai ser um professor, um pesquisador, ou se vai trabalhar em cargos de gestão, técnicos, né, porque tem, em muitas áreas, é exigido que se faça pesquisa, né? Então, fica aí também essa dica. E, assim, na graduação tem que experimentar. Experimentem também, né? Essa vertente aí da carreira acadêmica, tá bom?